Boa tarde, alunos do nono ano A, B, C e D. Tudo bem com vocês? Então, esta semana é semana de correção das atividades, né? E nós, professores, estamos aqui essa semana gravando vídeos de correção. Vocês não têm aula online por conta que ontem, segunda-feira, nós começamos a correção do portfólio de vocês. Então, vocês entregaram o portfólio, 2 atividades de cada disciplina, né? Então, essas atividades valem de 0 a 5 para cada disciplina. E aí eu estou lá conferindo quem fez as 2 disciplinas, se fez certo, se fez errado, ela vale de 0 a 10. Assim que todos nós professores terminarmos a correção da atividade do portfólio, das atividades, a coordenação irá marcar a data de devolução do portfólio para vocês, tá? Então, por esse motivo, estaremos aqui essa semana com aulas gravadas, ok? E vamos corrigir todas as atividades de todas as disciplinas. Por quê? Porque depois vem a semana de provas e essas atividades, elas poderão estar lá na prova de vocês. Se não corrige, o que acontece? Pode ser que você erre, aí tem a mesma questão ou semelhante na prova. Como você não corrigiu, pode ser que você responda errado e aí não tem como correr, né? Você fez errado, não fez a correção e aí sai mal na prova. Então, vamos lá a correção das atividades. Antes disso, deixa eu minimizar aqui, senão vocês não vão ver, né, a atividade. Se eu minimizar minha caretinha aqui. Ui. Bom, deixar bem pequititinho aqui para vocês me verem. Então, olha lá, vocês tiveram até o dia de ontem, até o dia 24, segunda-feira, para entregar a atividade em dia e ter 100% da nota, né? Quem entregou hoje ou não entregou ainda e vai entregar, a atividade vai valer apenas 50% da nota, né? Então, sempre fique atento aí, porque tem aluno ficando de recuperação com nota baixa porque não faz e não entrega a atividade em dia. Bom, a primeira questão indique a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período. Então tá lá, deixa eu baixar um pouco aqui, porque senão a minha caretinha tampa lá para vocês, né? Átomo é uma unidade básica da matéria, que consiste num núcleo central de carga elétrica positiva, envolta por uma nuvem de elétrons de carga negativa, né? Elétron é negativo, próton é positivo. O núcleo atômico é composto por, então lá no núcleo tem o que? Prótons, que é positivo, e nêutrons, que o próprio nome diz é neutro. Então, letra B, que é o que iria preencher esses espaços em brancos aqui, esse pontilhado, essas linhas, né? Bom, na questão 2, alguns historiadores da ciência atribuem ao filósofo Aristóteles a teoria dos 4 elementos. Segundo essa teoria, a constituição de tudo o que existe no mundo e sua transformação daria-se a partir de 4 elementos básicos: o fogo, o ar, a água e a terra, né? A gente falou de Aristóteles, né? A combinação desses 4 elementos formaria a vida, formaria tudo o que existe no planeta. Atualmente, sabe que toda matéria é conhecida é constituída de incontáveis átomos. Até os cientistas chegarem no que é a atual estrutura do átomo, diversos modelos atômicos foram elaborados durante os séculos. Portanto, definir a água como elemento está quimicamente incorreto, porque então a água é um conjunto de elementos que formou essa substância que denominamos de água, né? Então, a água é uma substância composta com 2 elementos. Por quê? Porque a gente diz que a água, ela é constituída como? Então, olha lá a linha do tempo, né? A evolução do átomo.
Aristóteles, cadê o Aristóteles? Tá aqui para baixo. Ele imaginou que a matéria era formada por 4 elementos: fogo, água, terra e água, e a combinação deles formaria tudo que existe no planeta, né? Depois veio aí tem Tales de Mileto. Tales defendia que a matéria tem energia e ele provou isso friccionando resinas de árvores secas, né? Madeira, pedra, né? E aquela faísca que ele produzia é o que ele deu o nome de elétrons. Então foi ele que deu o nominho da palavra elétrons e que surgiu a eletricidade. Em 400 anos de Cristo, Leucipo Demócrito, né, falou que a matéria podia dividir em pedaços muito pequenininhos. Bom, na atualidade, depois de Cristo, veio Dalton, que imaginou o átomo uma partícula indivisível. Depois Thomson, uma partícula positiva carregada de partículas negativas. Rutherford, que tinha um centro com partículas positiva e neutra e uma eletrosfera em forma elíptica, como o sistema solar, o Sol e os planetas, né? Bohr, como o centro com carga positiva e negativa e a energia aqui em volta, em camadas, e o modelo atual de Schrödinger, né? Ele fala que quanto mais próximo ao núcleo, mais elétrons, mais energia tem, quanto mais longe, mais distante. Bom, então, o que eu queria mostrar lá da questão 2, a água, né? Então, a água hoje sabe que ela é formada por 2 elementos, né? Só que na água, cadê a água aqui que eu quero mostrar para vocês? A água, ela tem hidrogênio e oxigênio. Então, ela só tem 2 elementos, né? Só que ela tem 3 átomos. 2 átomos é de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, ela é composta porque ela tem 2 ingredientes, que é o hidrogênio e o oxigênio, tá? Então, a substância composta, né? Opa! Vamos lá na próxima. Né? Questão 3. A eletricidade, do grego eletro, que significa âmbar, acabei de mostrar lá para vocês, é um fenômeno físico originado por cargas elétricas. Há 2 tipos de carga, positiva e negativa. A carga de nomes iguais, então se eu tenho várias energias positivas, mesmo sinal, elas vão se repelirem umas às outras. Porém, se eu junto várias cargas com sinais opostos, de sinais opostos, né, diferentes, uma vai atrair a outra. Então, se eu tenho positivo com positivo ou negativo com negativo, elas vão se repelir. Mas se eu tenho positivo com negativo ou vice-versa, negativo com positivo, elas vão se atrair. De acordo com a informação, assinale a alternativa correta. Então, da letra A, B, C, D, E, o fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando o modelo atômico de Dalton. Né? Dalton, ele imaginava o quê? Que a matéria era uma esfera indivisível. Foi a partir de Thomson que surgiu a ideia de que o átomo era divisível, sim, ele tinha carga positiva e negativa, tá? Então, lá na questão 3, a questão que está correto de acordo com o que se fala é que o fenômeno descrito ele não é explicado por Dalton. A letra B, C, D está errada, né? Só essa está correta. 4. Assinale a alternativa que indica o conceito de substância simples. O que é substância simples? Olhando lá no elemento, no conteúdo, ó, substâncias que é formada por um único elemento químico. O gás ozônio só tem oxigênio. O fósforo lá do palito de fósforo só tem fósforo. O oxigênio que a gente respira só tem oxigênio. O gás hélio que enche o papo de anjo, a bexiga, o balão, só tem hélio. Então, isso é substância simples, né? Vamos lá para a questão que a gente estava vendo. Era a 4, né? Assinale a alternativa que indica o conceito de substância simples. Então, aqui eu comecei a numerar A, aí ficou faltando, o B, o C, o D.
Então, substâncias químicas são aquelas com composição apenas de átomo ou molécula de um mesmo elemento químico. Se eu tenho mais de um elemento químico diferente, como a água, por exemplo, ela é composta, não é simples, né? Vamos lá para o quinto exercício. Considere os modelos atômicos mais relevantes dentro de uma perspectiva histórica e científica. Analise as afirmações a seguir. No modelo de Demócrito e Leucipo, os átomos são partículas minúsculas, maciça, esférica, indivisível, fazendo analogia a uma bola de bilhar? Não. Olha só, Demócrito e Leucipo defendeu que o átomo ele era indivisível, né? Tem até uma historinha aqui, ó. Leucipo, o que acontecerá se dividirmos continuamente a matéria? O Leucipo fala: ora, Demócrito, na minha opinião, chegaremos a uma partícula indivisível, ou seja, vamos dar o nome de átomo. Não tomo partes não divisíveis, né? Só que eles não defenderam que era esférico, que era né, a característica lá que tá falando na conceito, vamos lá de novo. Ela era indivisível, né? Mas não é esférica. Então ela não pode fazer analogia à bola de bilhar. Dalton usou a teoria de Demócrito e Leucipo para criar sua teoria. Então ele copiou de certa forma, né? Aí o Dalton é que deu o apelido de bola de bilhar. Olha lá no conteúdo, modelo de Dalton, esfera maciça indivisível, como uma bola de bilhar. Foi ele que comparou, né? Então eu não posso comparar que Leucipo tem analogia e Demócrito, né? O que é a palavra analogia? Semelhança. Então ela não é semelhante porque eles não falaram que ela era esférica. Quem falou que era esférica foi Dalton, tá? 2. Até a descoberta da radioatividade, o átomo era tido como indivisível por Dalton? Sim. O modelo que o sucedeu foi Thomson, propunha o átomo ser formado por uma massa carregada positivamente com elétrons distribuídos nela? Sim, né? A 2 está correta, né? A 3, a matéria é constituída de partículas minúsculas chamada átomo? Verdade. O átomo é a menor partícula de um elemento que participa de uma reação química, segundo Dalton? Sim, né? É indivisível, não pode ser criado ou destruído? Para Dalton, sim. Então a 3 ela está correta também. 4. No modelo atômico de Dalton, os elétrons ocupam orbitais com energias definidas. Esse modelo se assemelha ao sistema solar? Não, de Dalton era bola de bilhar, né? Então, as únicas corretas eram a 2 e a 3, ok? Leia o texto a seguir. Qual é a composição dos alimentos? A química tem um importante papel em responder a essa pergunta. Segundo a química dos alimentos, eles são constituídos basicamente dos seguintes elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros em quantidades menores. Esses elementos unem-se e formam moléculas com funções químicas específicas. Cada grupo funcional possui propriedade química semelhante, que caracteriza os grupos de nutrientes energéticos, como carboidrato, proteína, lipídio. Então, tudo que forma alimento tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio, tem nitrogênio e tem vários outros elementos em menor quantidade. Esses 4 aí são chamados macronutrientes, porque tem grande quantidade, tá? Cada um possui função específica no organismo que são essenciais. É importante saber a composição química dos alimentos para entender as informações que os rótulos nos transmitem e assim fazer a melhor escolha entre a afinidade de opções que temos nas prateleiras dos supermercados. Então eu olho lá no rótulo, fala que tem magnésio, que tem ferro, que tem enxofre, né? Então eu vou saber os benefícios desses elementos, né? Ou até o malefício, algum problema de saúde que eu tenho, não posso ingerir um desses elementos, né?
Por exemplo, eu vou citar aqui, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu tive cólica de rins. Aí eu não podia ingerir nada que tivesse cálculo, porque como que uma grávida de 6 meses, na época que eu estava, iria operar para tirar a pedra nos rins? Foi complicado, tive que fazer um tratamento. À base de soro, beber muita água para a pedra ser eliminada, né? Mas, então, por isso que é importante a gente conhecer a função dos ingredientes, a utilidade dele, para que se acontecer algum problema de saúde, eu não posso isso, por isso, né? Eu preciso disso, por isso, certo? Então, a pergunta é, dentre os elementos citados no texto, aquele que corresponde a uma substância simples é simbolizado por... Então, substância simples só tem um tipo de elemento químico. Então, o CO2 tem carbono e oxigênio, 2 ingredientes diferentes. Letra B só tem oxigênio. A letra C é 2, o C que é carbono, o H é hidrogênio. Letra D tem o N que é nitrogênio, o H é hidrogênio. Então, o único que é substância simples, letra B. Questão 7, né? Estamos terminando. Indique a opção que apresenta 2 substâncias simples e 2 compostas, respectivamente. O que significa a palavra respectivamente? Na sequência. Então, na sequência, eu tenho que ter 2 simples e eu tenho que ter em seguida 2 compostas. Então, olha a letra A. O2, H2, são simples, não são? CH4, H2O são compostas, não são? Então, eles estão na sequência respectiva, respectivamente. Letra B, composta, simples, simples, simples. Letra C, simples, composta, simples, simples. Letra D, composta, composta, simples, simples. Então, nessa sequência, 2 simples e 2 compostas, letra A. E a última questão. Sobre o modelo Rutherford, considere as afirmações abaixo como verdadeira ou falsa. Pessoal, ninguém entrou em contato comigo, acho que só teve um aluno, né, que falou, professora, mas não tá batendo, não tem parentes que coincide aí com a resposta. Então, olha só. Letra A. O modelo atômico de Rutherford sugere que o átomo apresenta o aspecto de um sistema planetário? Verdade. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo pudim de ameixa ou pudim com passas em decorrência do seu aspecto? Não. Isso era o modelo de Thomson, tá? Então tá falso. Letra C. No modelo atômico de Rutherford, os elétrons giram em torno do núcleo formado por prótons e nêutrons de forma semelhante aos planetas que giram à volta do Sol? Claro, verdade. Letra D. O modelo atômico de Rutherford é também chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr. Verdade, né? Um cientista completou a teoria do outro cientista. Então, ficou o quê? VFVV. Só que se você olha a alternativa A, B, C e D, não tem, né? Então, é porque eu esqueci de digitar a letra E. O que você, aluno, vai fazer aí no seu caderno, na sua folha? Você vai lá, acrescenta a letra E, certo? Nessa questão, as alternativas não condiz com a sequência de verdadeira ou falsa. Então, eu pus uma observação aqui para vocês. Portanto, ao fazer a correção, acrescente aí a alternativa E, com a resposta na sequência correta, V, F, V, V. Certinho, pessoal? Eu não digitei. Eu tava digitando, não sei por que lá, achei que tinha digitado tudo e enviei a vocês, né? Então, tava faltando digitar, ok? Corrige aí, acrescenta. Tem que mandar de volta? Não, não precisa. É só você corrigir aí na sua lista de exercícios para que na hora da prova estuda corretamente. Na hora da prova, não. Para quando for estudar para a prova, estuda corretamente. Ok, turma? Boa semana para vocês, bons estudos e qualquer dúvida, fale comigo, beleza? Ok, tchau, tchau para vocês.